olharmos no versículo 9 de Gênesis 6, nós vamos ver que a palavra fala, né? Noé andava com Deus. Então esse versículo já mostra plenamente, né, o tamanho da intimidade que Noé tinha com Deus, né? Ele andava com Deus, a própria palavra de Deus afirma isso, né? Então Noé não construiu a arca a partir de uma palavra de um homem, de qualquer pessoa que tenha chegado para ele e tenha falado para ele construir. Não, ele ouviu de Deus, né? Porque ele andava com Deus e foi o próprio Deus que mandou ele construir a arca e ele simplesmente obedeceu, né? Ele não questionou, ele não perguntou para Deus o motivo, quando que ia cair o dilúvio, por que Deus ia fazer isso, né? Ele tinha intimidade com Deus, né? Gênesis 6,13 fala isso. Então disse Deus a Noé, né? Foi Deus que falou: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, né? Então apenas para quem tem muita intimidade com Deus que Deus fala algo dessa forma, né? E Noé tinha essa intimidade com Deus, né? Ele conhecia Deus e Deus o conhecia muito bem. Deus chama ele de justo. A palavra fala que Noé achou graça aos olhos de Deus, né? Então Deus tinha resolvido acabar com a humanidade, mas olhou para Noé e falou: não, esse cara aí é um cara obediente, é um cara que tem fé, é um cara que me ama, né? Em Gênesis 7:1 nós vamos ver que Deus fala novamente com Noé, né? Fala assim a palavra: Deus fala novamente com Noé e manda ele entrar na arca com toda a sua casa, e ainda diz que tem visto que Noé é justo diante dele, né? Então somente quem conhece bem o filho sabe disso, né? Em Gênesis 8:15 nós vamos ver novamente Deus falando com Noé, onde ele manda sair da arca com toda a sua família. Então já tinha acontecido o dilúvio, né? E Deus volta e fala para ele sair da arca com toda a sua família. Então você nota que durante esses 4 capítulos da história de Noé, da história do dilúvio, nós conseguimos verificar a tamanha intimidade que Noé tinha com Deus, né? E que Deus conhecia ele, porque a cada livro você vê um versículo, Deus fala com Noé. Então disse Deus a Noé, Deus fala novamente com Noé, né? Então eles têm entre Deus e ele uma intimidade muito grande, né? Deus conhecia muito bem ele, né? E daí nós vamos ver lá em Gênesis 9:8 e 17 Deus novamente falando com Noé, né? E agora com seus filhos também, com os filhos de Noé, para estabelecer uma aliança com eles, a primeira aliança que Deus estabelece com o homem, né? Veja que Noé andava com Deus constantemente, né? E Deus falava com Noé. Então a intimidade que Noé tinha com Deus era muito grande, e isso é uma marca que precisa estar presente na minha vida, na sua vida, né? A gente precisa ter fé, né? E no segundo ponto, precisamos ter uma intimidade com Deus, orar, buscar Deus face a face, ter tempo de devocional com Deus, não só naqueles momentos que a gente precisa de alguma coisa, sai correndo, não, agora só Deus para me ajudar, né? Mas essa intimidade precisa estar conosco dia a dia, e isso a gente pode ver claramente na vida de Noé, onde por várias vezes nesses capítulos a gente vê Deus falando com Noé. Amém? Um terceiro ponto que a gente pode verificar claramente na vida de Noé é que ele era um homem temente a Deus, né? Temente a Deus. Então se a gente voltar lá no início da nossa palavra, nós vamos ver em Hebreus 11:7 que fala assim: pela fé Noé. Então falou de fé de Noé, já vimos essa virtude de Noé, né? Um homem de grande fé. Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, né? O segundo ponto fala claramente aí da intimidade com Deus, né? Porque Deus avisou ele sobre o que ia acontecer e ninguém podia ver isso, né? E o terceiro ponto fala que temeu, né? Temeu Noé, para a salvação da sua família, preparou a arca, né? Então o terceiro ponto aqui que a gente precisa ver e deixar claro na vida
de Noé e que tem que fazer parte da nossa vida é sermos temente a Deus, né? A palavra fala temer a Deus, né? Temer a Deus é princípio de sabedoria, né? O temor ao Senhor. Salmo 111:10 vai falar isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, né, obediência, revelam bom senso, ele será louvado para sempre, né? Então, para nós cristãos, temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim honrar Deus, respeitar Deus, agradar a Deus, ouvir Ele, obedecer, louvar o nome do Senhor, buscar a face de Deus, glorificar o nome dEle, né? Respeitar o poder e a santidade de Deus. Então, isso era claro na vida de Noé e tem que estar na nossa vida também, né? Havia muita malignidade na época de Noé, o mundo estava pervertido, né? Mas Noé continuou justo, não se contaminou e Deus achou graça na vida dele, né? Então havia fé, havia temor, né? E também agora nós vamos ver aí o ponto 4, né? Dos 4 que eu queria frisar bem, que Noé era um homem obediente, né? Obediente, a própria palavra fala, quando nós voltarmos lá novamente em Hebreus 11:7, você fala que pela fé Noé foi divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, né? Então ele ouviu de Deus, né? Respeitou o que Deus estava pedindo para ele, né? E ele construiu a arca, né? Ele acreditou, ouviu, obedeceu, mesmo parecendo ser uma coisa maluca. Construir um barco daquele tamanho, levar bicho lá para dentro, mas não, ele ouviu e obedeceu, né? Gênesis 6:22, a palavra fala que Noé fez tudo que Deus o mandou fazer, né? Em Gênesis 7:5, fez Noé tudo conforme Deus lhe ordenara, né? Então ele ficou 120 anos obedecendo Deus, construindo, fazendo aquele barco, esperar chover, uma chuva que iria matar toda a humanidade, toda a criação de Deus, mas ele estava ali, né? A obediência a Deus deve ser irrestrita, sem questionamentos. Noé, ele recebeu essa revelação das coisas que não podia ver, mas ele obedeceu, né? Ele construiu a arca no meio de uma terra seca, sem questionar nada, né? Usando somente a fé dele, exercitando a sua fé. Ele ouviu de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, né? Esse é o segundo ponto, né? Então, ele ouviu de Deus, ele obedeceu e começou a construir a arca, né? Então, ele exercitou a fé dele ali. Então, nós precisamos obedecer mesmo quando a gente não entende o que Deus está te mandando fazer, o que Deus está dizendo para você, mesmo não entendendo, obedeça, né? Porque não está para nós o saber, né, aquilo que Deus tem preparado. A própria palavra fala que Deus tem preparado coisas muito maiores para aqueles que o amam e o temem e buscam, né? Então, não cabe para nós isso, né? A gente tem que ouvir de Deus e obedecer aquilo que Ele está mandando, né? Mesmo que eu não consiga enxergar, Deus sabe, né? Os planos dele são bem maiores, os planos deles são mais altos, os pensamentos deles são maiores, são mais altos que os nossos, como diz a palavra, né? O próprio Jesus afirma que nós somos amigos dele, discípulos dele, e que nós temos que fazer o que ele manda, né? Quanto mais obediente eu sou, mais íntimo de Deus eu vou ficar, eu vou estar, né? E a nossa obediência à instrução de Deus, ela influencia diretamente, né, naqueles que nos rodeiam, né? Noé obedeceu a Deus e o que aconteceu? Ele salvou a casa dele, né? Então, a nossa obediência ou a nossa desobediência, ela pode beneficiar, né, se obedecermos a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, ou então ela vai prejudicar os nossos entes queridos, as pessoas que nos rodeiam, né? Essa desobediência, ela vai gerar prejuízo para mim, para minha família, para todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos concluir olhando para a vida de Noé, né, que ele foi um homem muito abençoado, né? Você olha
você olha o versículo 1 de Gênesis 8, a palavra fala que Deus lembrou-se de Noé, né? Então, a história de Noé começa no livro 6, né? 6, 7 e 8, e logo no 8:1, depois que aconteceu o dilúvio, né? A palavra fala que Deus lembrou-se de Noé. E muitas vezes na nossa vida a gente olha e pensa que Deus esqueceu de nós, né? Muitas vezes Ele manda você fazer alguma coisa, te dar uma ordem, e você se orienta por aquilo, obedece e dá a impressão que Deus esqueceu, né? Imagina Noé ali dentro daquela arca, o dilúvio aconteceu, ele ali, né? E de repente a palavra fala que Deus lembrou-se de Noé, né? E em Gênesis 8:15 a palavra vai falar novamente, né? Que Deus falou para Noé para ele sair da arca, ele, a mulher dele e os filhos dele, né? Então já tinha acontecido o dilúvio, já tinha terra seca e Deus manda Noé sair da arca com toda a sua família. E daí já no capítulo 9, no versículo 1, a palavra fala que e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Aqui já tinha acontecido o dilúvio, Deus se lembrou de Noé e novamente Deus vem e fala com Noé, né, naquela intimidade, e diz para Noé sair da arca e frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Veja em 2 Pedro 2:5, né, fala que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, né? Então nós vemos que pela obediência de Noé, pela intimidade, pela fé de Noé, por Noé ser um homem temente a Deus, que é princípio da sabedoria, né, o temor a Deus, todas essas qualidades, essas virtudes na vida de Noé fizeram com que ele, ao final, e a família dele fossem abençoados, né? Então, esse estudo mostra para nós que Noé, ele foi obediente a Deus, foi totalmente obediente a que a palavra de Deus falou, né? A direção de Deus para a vida dele, né? E assim ele pôde levar a família dele junto, né, para ser abençoado por Deus, né? Eles eram justos, eram pessoas que tinham fé, que amavam a Deus, né? E a família dele, de Noé e toda a família dele, foi abençoada por Deus, né? Então, que isso fique gravado para nós, que nós possamos ser filhos e filhas de Deus, tementes a Ele, com muita fé, com essa intimidade que Noé tinha, né, para que Deus possa falar conosco tantas vezes quanto falou com Noé ali, dando orientação, né, e que a gente seja obediente, principalmente obediente, né, para termos um coração obediente a Deus e possamos experimentar as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, para a nossa família, e que assim como Deus fala para Noé, né, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificar e multiplicar e encher a terra, que cada um de nós possa ser frutífero também, né? E que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria na minha célula, onde Deus tem me colocado, no meu trabalho, onde eu estudo, no seio da minha família, onde Deus colocar você, que você possa ser abençoado e abençoador, né? E que possa frutificar, né? Gênesis 6:18 fala: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E daí no 7:13 ele fala de novo, né, sobre essa aliança. E por fim, em Gênesis 9:8 vem novamente Deus falar com Noé, né? E falou Deus a Noé e a seus filhos, agora já falando com a família dele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Amém? Aí nós vemos no versículo 28 do capítulo 9, né, que viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, né, e foram todos os dias de Noé
950 anos, né? Então, depois que aconteceu o dilúvio, ele tinha 600 anos, ele viveu mais 350 anos, né? Debaixo da bênção de Deus. Então, Deus sempre está em busca de pessoas que possam exercer uma fé genuína, né? Capaz de transformar a realidade sua e das pessoas que estão ao seu redor, ali, da sua família, da vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, né? Então Deus continua dando orientação, continua instruindo cada um de nós, né? Em busca de filhos e filhas que tenham realmente uma fé genuína no coração, né? Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então, que você possa ser um homem, uma mulher de muita fé, né, que tenha temor a Deus, que tenha intimidade com Deus, né, em oração, na leitura da palavra, no seu devocional, que você possa louvar a Deus, glorificar o nome dele, né, que isso seja uma marca registrada na sua vida, né? E daí que Deus possa vir e abençoar você e toda a sua família, abençoar todos os seus discípulos, né? Através dessa fé, desse temor, dessa obediência, dessa intimidade com Deus. Amém? Né? E quero deixar aqui agora algumas reflexões, né? Que para a gente poder viver extraordinariamente, né? A gente precisa ter obediência a Deus, né? O resultado dessa obediência é uma vida abundante, é uma vida de paz, né? Uma vida de alegria, uma vida cheia dos frutos, né? E daí algumas perguntas para você pensar, né? Qual é o teu nível de obediência hoje, né? Em relação a Deus? Você está ouvindo claramente a instrução de Deus? Deus tem falado contigo, assim como nós vimos que ele falava constantemente com Noé? Deus olha para você e você tem achado graça aos olhos de Deus, né? Você está buscando a instrução de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Essa sua obediência, ela é uma obediência velada, que por conveniência, só obedece quando você entende que é bom para você, ou você é obediente pela fé mesmo, né? A gente precisa pensar que os nossos discípulos, a nossa família, as pessoas que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade, né? É uma responsabilidade sua, né? E você tem orado, você tem buscado para que isso possa estar acontecendo na vida dessas pessoas também, né? O que está passando com as pessoas que estão à sua volta, com os seus discípulos, com a sua família, né? Ele está sendo diretamente influenciado pela sua vida, né? Se você tem uma vida de obediência, de fé, de intimidade, de temor, né, essas pessoas estão vendo o seu testemunho e você tem influenciado positivamente e tem sido abençoadora na vida dessas pessoas, né? Agora, dependendo de como anda a sua fé, de como anda a sua obediência, né, o seu temor, né, a sua intimidade com Deus, você pode estar influenciando negativamente, né? Então, olhando à sua volta, né, como que você enxerga as suas decisões, né? Sua obediência através da qual a sua família está vivendo, né? Como que ela está? Como que a tua família tem vivido? Como que os teus discípulos têm visto você, né? Então fica aí essas questões para você pensar, que Deus possa te abençoar, possa te dar sabedoria e que você possa crescer nessa fé, nesse temor a Deus, nessa intimidade com Deus e que você possa ser um homem, uma mulher temente a Deus e obediente à instrução, à palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida, para a vida da sua família. Amém? Deus abençoe você e que você possa ser realmente um discípulo, uma discípula frutífera. Amém? Deus abençoe.